nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo de Torcida. Vamos chegando, vamos deixando seu like, se inscrevendo no canal se você é novo por aqui. Hoje é um vídeo de Brasileirão, um campeonato que eu sou apaixonado. A gente vai fazer aí os palpites da rodada 3. Quem que você acha que vai se dar bem nessa rodada? E depois que a rodada acabar, a gente vai fazer o vídeo também de análise da rodada do Campeonato Brasileiro. Quais serão realmente os times que podem fazer a diferença nessa rodada, tá? Vamos, então, para a nossa simulação. Bom, né? O Fluminense é hoje o atual líder do campeonato. 6 pontos, tá 100%, ao lado dele tem o Botafogo, o Fortaleza com 4 e por aí vai, né? Não vou falar todos não, vocês vão vendo aí. Vamos fazer uma análise rápida do que aconteceu nessas duas rodadas para os times que estão dentro e fora de casa e a gente vai dando a nossa opinião aqui ao mesmo tempo. Deixa eu ver se tá tudo certo. Isso, vamos lá. Começando pelo jogo Curitiba e São Paulo, um jogo para mim onde o Curitiba, né, a gente vai mostrando aqui, o Curitiba, ele perde em casa pro Fortaleza, né, a gente às vezes acha que por jogar em casa traz essa diferença. O Fortaleza está numa excelente fase, um momento muito legal aqui, neste momento na tabela, até o terceiro colocado com 4 pontos, e não perde a vários jogos. É um time que está se tornando mais sólido, o Vojvoda vem fazendo um bom trabalho lá. E na primeira rodada empatou com o Internacional em casa, então também não é algo que o Fortaleza com certeza gostou, né? Mas enfim, acontece. Empatou com o Internacional e aí ganhou fora de casa, recuperando aí os pontos que perdeu quando jogou em casa. Eu acho que o São Paulo, com o técnico novo, tem chances aí de fazer uma boa pontuação. Para mim vai ser 2-1 São Paulo. O São Paulo ainda é um time em reconstrução com o Dorival Júnior. Mas pode tomar gol, mas eu acho que tem potencial aí para poder vencer esse Curitiba que precisa, né? Trocou de técnico recentemente, né? Mandou de técnico embora na primeira rodada lá, quando jogou contra o Flamengo. E aí, meu amor... Como tá nesse período de reconstrução e é um time tecnicamente inferior ao do São Paulo, eu vou de São Paulo nessa rodada. Bom, segundo jogo, ainda às 4h30 da tarde deste sábado, Fortaleza e Fluminense. Que jogo! Um jogo que vai ser disputadíssimo, né? Um jogo disputadíssimo, porque, como eu falei, Fortaleza tá bem nesse momento do campeonato, né, nesse momento em todas as competições que está disputando, está sendo, né, um time sólido e vai jogar em casa e sabe da importância, né, como eu te falei aqui, ó, Fortaleza, neste momento, na tabela original aqui, é o 4º colocado, tá? É o 4º colocado, o Fluminense, então, o terceiro colocado, né, o Fortaleza, então ele não pode dar esse mole pro Fluminense, que ali é praticamente, imagina se estivesse mais pra frente ali na tabela, um confronto direto ali por posição. Então acho que vai ser um jogo duro e por isso empate. falei, vai ser empate, né? Então é isso, pra mim vai ser um empate de 2-2, Cano fazendo gol, Fortaleza recuperando, e aí vem Cano de novo, que ele é meu capitão no Cartola. Enfim, é isso, eu acho que vai ser um jogo muito disputado e vai ser um belo de um empate. E aí, olha, mexendo aí a tabelinha. Bom, Palmeiras e Corinthians, né? Palmeiras e Corinthians é um clássico que normalmente é sempre muito brigado, sempre muito disputado, mas neste momento é um Corinthians despedaçado por toda a trajetória do início da temporada até aqui. O Lázaro vem, não faz um bom trabalho, o Cuca chega... E aí tem toda essa confusão com o nome do Cuca, enfim, o Palmeiras sempre sólido e vencendo em casa. Se o jogo pelo menos fosse fora, talvez daria uma esperança pro Corinthians jogar na própria arena, mas não é o caso, é o Corinthians que sai para ir na casa do Palmeiras, não tem bom retrospecto jogando fora de casa, teria que realmente tirar forças das cinzas para fazer aí um trabalho surreal, tá? Então, dito isto, Palmeiras 3-1, tá? Palmeiras vai tomar golzinho, por quê? Porque tem tomado gol recentemente em praticamente todos os jogos que disputou, dos últimos, né?
de Água Santa, Bolívar, até Tombense. Então eu acredito que o Corinthians possa aí tirar um gol. E se fizer um gol antes, se fechar muito para ficar com esse 1-0, né? Pode ser que aconteça, assim, não é nenhum absurdo, mas eu acho que não, por um todo, o Palmeiras vai buscar aí esses 3 pontos contra o Corinthians. Santos e América. Ai, meu Deus do céu. Santos e América, né? Eu até anotei aqui, para mim podia ficar no empate aí. O América me surpreende muito negativamente neste momento por estar zerado, né? O América, ele joga na última rodada contra o São Paulo, joga muito bem. Eu assisti o jogo, eu fiz react do jogo, tá? Então, inclusive, se você ainda não viu, lá no Papo de Torcida React, tem América e São Paulo. E o América jogou muito bem, foi pra cima, teve chances. O São Paulo não teve esse jogo tão superior para fazer 3-0 assim, não foi isso. O América pôde abrir placar, teve bolas que davam chance pro América jogar. Mas, infelizmente, o futebol é isso. Você não faz, você acaba levando. Não foi só nesse jogo. No América toma na estreia, né, 3-0 pro Fluminense. Então, não conseguiu nem fazer gol nessa rodada, nesse campeonato ainda. Pode ser que seja contra o Santos? Pode ser que seja contra o Santos. O Odair Hellmann que se segure. Mas eu acho que, em casa, o Santos vai levar vantagem e, mais uma vez, o América vai perder aí esses 3 pontos. Mas olha que perigo, hein? O América, 3 jogos, 0 pontos. Se isso acontecer, realmente, isso cria um alerta gigantesco de um campeonato super difícil. Não vai ter moleza pro América nesse campeonato, tá? Por favor, responsáveis, atenção. Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Aqui surgiu uma confusãozinha na minha cabeça. O seguinte, o Cruzeiro fez um excelente jogo contra o Náutico, partiu para cima, dribles, jogadas ensaiadas, triangulações, aproximação, enfim, tudo aquilo que se espera de um time do tamanho do Cruzeiro. Jogou muita bola contra o Náutico e jogadores como o William, o Richard, o Bruno Rodrigues, são jogadores que estão se destacando, né, no Cruzeiro, mas ao mesmo tempo é um Cruzeiro que vence do Grêmio em casa, ou seja, faz um segundo jogo ganhando, né? Ganha do Náutico em casa, do Cruzeiro do Grêmio em casa. E sai para enfrentar o Corinthians lá naquela primeira rodada. Para quem não assistiu o jogo, 2-1, o Corinthians estava em casa, normal, né? Tudo normal. Não tão assim, o Cruzeiro jogou bem, teve tudo para vencer, e infelizmente é aquele momento em que o futebol ele tem os seus preferidos, né? Em uma situação, o jogo vai lá e mostra um outro cenário, o Cruzeiro toma o gol. Mas poderia ter saído com a vitória, jogou até melhor do que o Corinthians em vários momentos da partida, deixando bastante preocupado o torcedor corintiano. Então, se repetir jogos como esse do Náutico, como esse até o do Corinthians jogando fora de casa, mostrando se impondo, pode trazer um pouco de prejuízo aí pro futebol do Red Bull Bragantino, que tá um pouco mais sólido, tá um futebol mais competitivo neste momento, inclusive sem tomar gol, sem perder alguns jogos. Mas, né, pensando nisso, eu acho que vai ser um sonoro empate, tá? Porque os dois estão num momento chave muito parecido nesta temporada, na minha opinião, tá? Flamengo, não, desculpa, ainda... agora é o domingo, 9 horas da noite. Deixa eu ver se é o domingo, 9 horas da noite. Isso aí. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esse jogo é um jogo totalmente diferente do jogo da Libertadores. É um Atlético Paranaense que já informou que vai rodar elenco. Então, jogadores do Cartola, cuidado. Não teremos, né, Vitor Roque, talvez não será titular. Você tem que acompanhar aí para você ter certeza, já que vai haver, vão rodar alguns jogadores. Atlético Mineiro começa mal, né? Vamos colocar aqui embaixo. Atlético Mineiro está em 16º com 1 ponto neste momento, tá? 1 ponto, e isso é muito preocupante, não é um início bom de 6 pontos você fazer 1, e precisa mostrar isso em casa, tá? Então o Atlético Mineiro entra pressionado, o Kudê tá pressionado, saiu agora um relatório de
2 bilhões em dívida, o time pode acabar sendo desmanchado, jogadores precisam ser vendidos para baixar o valor, né, de salário, enfim. O quanto isso entra em campo? Vamos ver amanhã. Domingo, perdão. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, para mim, vai dar Atlético Mineiro, principalmente por questões casa e o time que tem, contra um Atlético Paranaense que é fora de casa, né? Não vai ser o time titular ainda, completo, tá? Então, para mim, vai ser 2-0 Atlético Mineiro. E vamos ver se o Hulk desencanta, né? Porque falta ele nesse Campeonato Brasileiro. Flamengo e Botafogo, eu sou suspeitaça pra falar. Se você tá vindo aqui esperar uma análise sóbria sobre o Flamengo, pra mim eu já digo que ele vai ganhar todos os jogos. Então eu vou ter 3 pontos sempre. A menos que eu, né, pense que... peraí, o Flamengo pode acabar empatando esse jogo aqui. Mas perder você não vai ver eu falar nunca. Então, eu acho que o Flamengo... tecnicamente evolui muito em 3 jogos, ganha confiança no momento certo. Naturalmente é um time melhor que o do Botafogo, naturalmente tem jogadores mais decisivos do que o do Botafogo. Dito isto, para mim vai fazer mais de 1 gol, inclusive. Então, se você quiser apostar aí, ó, apostas esportivas, 2 ou mais pro Mengão queridão, meu amor. 3-1, por quê? Tomar gol o Flamengo é de praxe, vai tomar, porque tá remontando tá trabalhando melhor essa troca de passe, esse meio de campo, esse perde, pressiona. E se não pressionar o suficiente, toma gol de escanteio por falta de atenção, toma em situações de bola fora da área, o Santos pode falhar aqui, outra ali. Então vou garantir esse 1zinho aí, que tá muito bom pro Botafogo. E o Flamengo 3-1, tá bom? Internacional e Goiás, eu acho que é o jogo que, se der uma zebra, vai ser assim, né? A loucura da rodada. O Goiás fez um excelente jogo, né, contra o Corinthians, inclusive, né, ganhando de 3-1. No finalzinho teve gol do Apodi, queridos. Apodi. Isso mesmo, o próprio. Mas o Internacional em casa, sempre muito forte, sempre muito difícil. Existe uma quantidade de jogos, né, que você pode contar com que o Inter perdeu em casa. Cede empates, mas perder em casa é muito difícil. O Internacional é muito chato de enfrentar. O Flamengo tem, né, experiência própria. A gente acabou de perder para o Internacional numa bola no último minuto, tá? Então vamos de Internacional 2-0. Cuiabá e Grêmio. Bom, Cuiabá é um time chato defensivamente, tá? Muito chato de enfrentar defensivamente, mas empata com o Bragantino em casa, né? Cede muitas situações e perde pro Palmeiras, né? Fora, mesmo o Cuiabá tendo feito um jogo bem chato pro Palmeiras enfrentar. Tem uma chance de sair um 1-1 aí, ou um 0-0? Grande chance de sair um 0-0, porque o Grêmio não tá no bom momento, pelo menos no futebol jogado, né? Mesmo sendo campeão estadual, não tá jogando a melhor bola. Inclusive, o Renato falou essa semana sobre o pior jogo da história do Grêmio no ano, né? Não vou falar da história não, porque a história é muito grande. O pior jogo do Grêmio no ano. Então, o que isso vai impactar no jogo do final de semana? Não sei. Tem uma cara de 0-0 esse jogo. Um domingo, 6h30 da tarde, você vai ver depois do jogo o Renato reclamando horrores. Jogo à noite, em Cuiabá, a iluminação já não é boa, o clima já não tá bom, e não sei o que lá, colocar o Grêmio pra jogar de noite. Conheço, porque ele falou isso quando o Grêmio jogou, deixa eu ver, domingo, 9 horas da noite, Cruzeiro e Grêmio, ele reclamou muito. E o primeiro jogo da rodada foi 6h30 também, primeiro jogo da primeira rodada, Grêmio e Santos, à noite, e ele reclamou também sobre o horário dos jogos do Grêmio. Então, você duvida que ele vai reclamar de novo de jogar às 6h30 da noite e não 4 horas da tarde, que é o horário nobre, né? Então, imagino. Cuiabá e Grêmio, eu vou colocar que o Grêmio vai vencer o Cuiabá por 1-0, mas não se assuste se sair um 0-0 nesse jogo, tá? Não se assuste se sair um 0-0 nesse jogo. Mas eu vou apostar que o Grêmio vai mostrar a sua força e dar a volta por cima. Outra coisa, Vasco e Bahia,
que, na minha opinião, o Bahia precisa abrir 50 olhos. Não é só o 2, não. Tem 50 de todo mundo que tá lá. Tá? Tem que abrir 50 olhos, porque o Bahia não tá jogando bem, não apresenta um bom futebol, e isso pode implicar no rebaixamento, hein? E acabou de chegar na Série A, comprado pelo Grupo City. Olha essa SAF aí dando merda, hein? Vamos ver o que o Bahia consegue fazer nesse jogo. Vou torcer muito para o Bahia, inclusive, querido. Mas eu acho que o Vasco vai ser superior. Já tá mostrando isso no futebol. Mete 2-0 no Palmeiras rápido, em lances rápidos no primeiro tempo. Mas, infelizmente, cedeu empate. Infelizmente, não, né? Porque, assim, quem ia ganhar de Vasco e Palmeiras? Por mim, o empate foi a melhor solução. Então, entre Vasco e Bahia, eu acredito que o Vasco vai 2-0, se não golear, tá? Se não golear. Pedro Raul está no meu cartola, então, por favor, Pedro Raul, não me faça te tomar nojo, tá bom? Não me faça te tomar nojo. E aí eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso time, a nossa tabela. Vamos ver aqui. Opa, é aqui, cabeção. Vamos ver como ficou a nossa tabela. Fluminense com 7 pontos, Palmeiras 7, Vasco 7, Internacional 7, Flamengo 6. São Paulo 6, Grêmio 6, Botafogo 6, Fortaleza 5, Bragantino 5, Atlético Mineiro 4, Cruzeiro 4, Santos 4. Goiás, Atlético Paranaense e Corinthians com 3. Cuiabá faz 1 ponto. Bahia zerado, América Mineira zerado e Curitiba zerado. Depois a gente vai confirmar se isso realmente vai acontecer, né? Se for muito diferente disso, vai me surpreender um pouco. Mas e você, querido? Eu quero saber a sua opinião. Acho que é importante a gente discutir isso. O que você acha? Qual time você tá querendo aí que faça mais pontos? Qual time você tá torcendo? Deixa aqui nos comentários o seu placar e vem deixar o seu like, que é muito importante, tá? Um beijo pra vocês e depois que acabar o Campeonato Brasileiro, né, a terceira rodada, a gente volta pra discutir aí os melhores momentos, o que aconteceu no jogo e aquilo que pode implicar pro resto da rodada que vem, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.